Nacional dos Aeronautas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer e cumprimentar pela presença o deputado federal General Peternelli. Muito obrigado, general. Prazer. Agradeço também a participação e a presença do deputado federal Coronel Tadeu, dos ex-presidentes do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que ainda faz parte da diretoria, comandante Marcelo Seriotti, e também da esposa do ex-presidente, comandante Daniel Bonfim. Agradeço a presença e a participação também do presidente da Federação dos Trabalhadores da Aviação Civil, o senhor Paulo da Silva, que também é presidente do Sindicato dos Aeroportuários, do presidente do Sindicato dos Aeroviários de São Paulo, Sindicato dos Aeroviários de Minas Gerais, Sindicato dos Aeroviários de Alagoas. Agradeço a participação e a presença do senhor Geraldo Strambi, representante do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo, ao senhor Júnior Oliveira, representante do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, do senhor Raul Marinho, representante da Associação Brasileira de Aviação Geral, comandante Hamilton Ruas, representante da Associação dos Tripulantes da Gol, ao representante da empresa Gol Linhas Aéreas, comandante João Centeno, aos demais diretores, aeronautas presentes e demais funcionários do Sindicato Nacional dos Aeronautas. O quase presidente, ex-presidente Tancredo Neves disse uma vez que os problemas no Brasil, eles nunca mudavam, nem as soluções, mas só as pessoas. Eu fiquei pensando se esse conceito também poderia ser aplicado na aviação e eu concluí que não. Esses dias eu estava relendo um material antigo do sindicato para essa nossa exposição e encontrei umas atas, uns relatórios, bem do início da fundação, anos 40, anos 50 do sindicato, e ali as demandas eram operacionais. Era a rota do Rio de Janeiro para a Vitória, que não tinha aeroporto com balizamento, era aeroportos que não tinham sistema de aproximação por instrumentos, era rádios AM que não cumpriam a lei no sentido do tempo de designar, de informar os seus designativos, YK, 214, rádio de tal cidade. Então as reclamações eram essas. O tempo vai passando e as reclamações eram empresa que foi encampada, empresa que faliu, pessoas que foram demitidos, hiperinflação, indexação, salário, até que a gente chega nos tempos de hoje, que a palavra de ordem é fadiga, gerenciamento do risco de fadiga, são as condições sociais de trabalho. Então o tempo vai trazendo novas condições, exigindo novas soluções e as pessoas vão trocando. Então isso traz um complicador e não obstante tudo isso, o sindicato hoje então está celebrando seus 80 anos, o que nos coloca entre as 3 instituições de aviação mais antigas do Brasil. Temos a Força Aérea Brasileira, o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias e o Sindicato Nacional dos Aeronautas. Então não é à toa que uma instituição chega a essa idade de 80 anos, passando por todas as fases que certamente esse sindicato e essas outras instituições passaram. Mas nós chegamos até aqui. Refletindo sobre por que essas instituições sobreviveram e outras não, eu concluo que, num certo sentido, existe a participação do Estado. Evidentemente que a Força Aérea Brasileira é um braço das Forças Armadas de qualquer nação soberana, então o Estado está participando ali e tem que ser assim. Depois a gente vem para os 2 sindicatos que estão aí com 80 anos, os aeroviários, as empresas aeroviárias e nós, os sindicatos aeronautas, e num certo sentido, no início o sindicalismo começa então com a participação e a tutela do Estado, teve alguns momentos até de repressão do Estado, perseguição, vai e volta, os últimos quase 40 anos então houve uma participação do Estado a partir do imposto sindical que bem ou mal dava um lastro financeiro para que as instituições sobrevivessem. Mesmo com tudo isso, nem todos os sindicatos sobreviveram. Mas o fato é que houve sempre essa participação do Estado. Vai fazer 5 anos que os sindicatos aqui no Brasil estão por conta própria. Para usar uma terminologia de aviação, estão em voo solo e nós também. Então estamos sobrevivendo por nós mesmos, sem nenhum apoio estatal, pela primeira vez em toda a história do nosso sindicato e há 80 anos. E como é que nós estamos? Essa é a pergunta. O sindicato faz 80 anos já velhinho, fraco, fragilizado, ou ele chega com 80 anos dentro de uma situação autônoma, ou seja, sem imposto, sem nada, e como que ele chega? E eu tenho muito orgulho e satisfação de poder dizer que
Não obstante tudo que nós enfrentamos nessa pandemia, o sindicato chega aos seus 80 anos em plena forma. Plena forma. Eu tinha uma ideia, e eu já disse isso em outras ocasiões, de que muito difícil um sindicato, em especial de trabalhadores, sobreviver a grandes crises. Então nós tivemos Varig, Vasco, Transbrasil, desmanchou um modelo e se criou um novo no mesmo tempo. Foram trocando, mas se desmanchou aquele modelo e o sindicato foi junto naquele período. Está certo que a avaliação do porquê que isso aconteceu teria que ser mais detalhada, mas o fato é que as condições foram terríveis para quem estava aqui naquele momento. E o sindicato acabou sucumbindo, fragilizou, existiu um imposto, deu sobrevida, ficamos respirando por aparelhos e chegamos até aqui. Então, agora nesse momento, eu vejo de que não necessariamente essas condições aterradoras, como demissão em massa, redução de salário, risco de vida por contaminação, por conta de um vírus que no primeiro momento pouco se dominava, pouco se conhecia. E eu achei que se passássemos por uma circunstância hipotética como essa, nós sucumbiríamos. E o que eu aprendi, e o que eu descobri que não foi essa circunstância que nos derrubou, pelo contrário, nos fortificou. Nós entramos na pandemia com 10 mil associados, saímos com 15 mil associados. Praticamente 90% da categoria da aviação regular se associou ao sindicato no pior momento da pandemia, que era algo que nós não sabíamos como ia ser desdobrado. E voluntariamente foram lá e se associaram para fazer parte dessa nossa história. Então hoje nós estamos nessa celebração de 80 anos, uma das instituições mais antigas de aviação do Brasil, e em plena forma física. O ano passado, em novembro, o ministro vice-presidente do TST, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, uma referência no direito do trabalho, me disse: o Sindicato Nacional dos Aeronautas é o sindicato mais forte do Brasil. A categoria de vocês está organizada e vocês representam, então, o sindicato mais forte que nós temos aqui no Brasil. Claro que todo elogio acalenta a alma, a gente gosta, mas é evidente que a gente já tem maturidade suficiente para não se deixar emocionar e se enebriar com um elogio como esse. A gente tem consciência de que esse elogio reflete um trabalho passado e uma situação presente. E nós temos que seguir, então, portanto, sempre olhando para o futuro. Hoje eu estou aqui como presidente nesses 80 anos, espero que eu esteja vivo e que eu seja convidado para o aniversário de 100 anos e que a gente possa, quando fizer 100 anos, poder dizer as mesmas coisas, o presidente que estiver aqui possa dizer as mesmas coisas que eu estou dizendo aqui com muito orgulho. O sindicato passou, então, portanto, por uma renovação em 2013, o comandante Marcelo Cerotti, que ainda faz parte da direção, era o presidente, vislumbrou em cima dos escombros uma saída, trouxe confiança e definiu um caminho, teve visão para que lado nós deveríamos caminhar, e todos os presidentes que sucederam mantiveram nessa caminhada, que hoje a gente chega, na minha avaliação, com 80 anos, com maturidade e também em plena força física. O Roberto Campos, no seu livro de memória, Lanterna na Popa, um catatal de mais de 1.500 páginas, ele diz no final, no último parágrafo, ele diz assim, ele diz que a minha geração fracassou em fazer do futuro presente. Eu tenho muita tranquilidade de dizer que a minha geração, pelo menos até esse momento, não está fracassando de fazer futuro presente. Nós estamos passando por um momento que a aviação mundial nunca passou e nós estamos passando por esse momento, se fortificando, se consolidando, amadurecendo e aprendendo. Então esse é o caminho e esse é o meu desejo para o Sindicato Nacional dos Aeronautas para os seus próximos anos, que consiga fazer 90, 100, 120 anos, sempre na sua forma física, e que se eu tiver a oportunidade de refletir sobre a minha trajetória, a trajetória da minha geração, eu não diga a mesma coisa que o ex-senador Roberto Campos disse. Eu espero que a gente possa dizer de que a minha geração não fracassou de fazer o futuro presente. Muito obrigado.